Olá, pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos. Bom, ontem eu estava vendo a aula, o tal do Guilherme mostrou um alicate, que, por exemplo, assim, ó, você pega, coloca os dois fios assim, ó, e aí você aperta, ele fecha com alumínio as emendas do fio, né? Aí o pessoal, todo mundo empolga, nossa, que coisa mão na roda. O alicate faz patarefa. Ele desencapa o fio, puxa a capa do fio que ele cortou, enrola Boa noite, a pessoal. o Boa cabo noite, de Aguinaldo, Nilson, cobre, Thiago. Sejam prende todos as duas bem-vindos. partes Vamos do iniciando aí mais uma aí aula. tudo Aliás, conseguindo. pessoal, vamos aguardar aí alguns instantes aí para Senhor da o glória, quando pessoal isso vai enrolar um cabo no outro. Mas é que o cara, né, ele tá acessar o falando. link, né? O pessoal que está faltando chega Você tá aí bem mesmo? Parece que tá para a estranho. O gente que que poder você começar, tem? tá? Não vai falar comigo? Vou botar no silencioso aqui, Deixa assim senão... que. Pessoal, vocês estão escutando dois áudios? Ainda está assim ou já foi resolvido aí para vocês esse problema? Melhorou? Certo. Tá ok. Obrigado pelo retorno aí, tá? Opa. Bom, pessoal, mais um minutinho aí, então, a gente começa, tá? Pelo que eu estou percebendo aqui, pelo menos a grande maioria já está presente. Vamos aguardar só mais alguns segundos, né? Tem um pessoal ainda entrando aí na reunião, para a gente poder começar. Nesse meio tempo, né, eu reforço com vocês que o nosso link de material de aula foi atualizado, né? Como de praxe, eu cheguei a enviar aí nos grupos que vocês fazem parte, tanto o link, né, quanto o aviso de que o PDF da última aula tinha sido inserido, né, no nosso link. Não me recordo se eu coloquei exercícios de fixação para vocês, eu acredito que não, né, nessa última atualização. Foi só o PDF de aula mesmo, mas vocês já podem acessar para poder assistir, né? Perdão, assistir não. Estudar pelos PDFs das apresentações. Professor, quantas aulas ainda faltam? Essa nossa aula de hoje, eu nunca sei, tá, pessoal? É o que? Número 6, né? Eu coloquei para vocês, ou foi aula 7? Aula 7, né? Pronto. Então, nós temos ainda, né, um total de, pelo menos, exatamente, 5 aulas para completar as 12 aulas, né, que nós vamos ter teóricas. Após essa parte teórica, vocês vão fazer a prática, né, aqueles que ainda não fizeram, mas não vai ser comigo, tá, pessoal? Vai ser com outro professor, certo? Então, vocês têm ainda alguns encontros aí comigo nas quartas-feiras. Espero que não estejam enjoados ainda, né, da minha voz. PVSist e o PVSol, R$ 400 a licença? Cara, eu confesso que eu não sei quanto que tá o valor da licença, eu precisaria checar. Estou utilizando a licença de uma empresa, né?
quando eu preciso para fazer projeto, esse tipo de simulação, né, esse tipo de análise. Então, eu realmente não sei, não faço ideia de quanto que está essa licença, mas eu posso checar isso aí para vocês. Bom, se você viu no site, provavelmente é isso mesmo, né? Eles informam, não iriam informar o valor errado, né? Então, provavelmente é isso. Pessoal, comparando com a licença de outros softwares, né? De outros aplicativos, esse valor ele não está caro, né? O colega fez até uma pergunta interessante aí, o Guilherme. Essa licença aí de R$ 400 que vocês viram, é anual, pessoal? Se for uma licença anual, o valor está muito bom, tá? Está muito em conta mesmo, porque os softwares que são utilizados na engenharia, realmente, eles são muito caros, né? Em termos de licença de aquisição aí desses softwares, muito mais caro, né? Chega até o triplo ou quádruplo desse valor aí que vocês encontraram, tá? Se for uma licença mensal, né, desse valor, que eu acho difícil, pelo menos espero que não seja um valor mensal, já vai ficar um pouquinho mais pesado aí para vocês. AutoCAD, né? AutoCAD é caríssimo, a licença dele. Bom, pessoal, vamos lá então? Vamos começar, né? Recapitulando aí o que nós estávamos trabalhando na última aula, na semana passada, a gente começou a falar sobre motivos de falhas, né, nos sistemas fotovoltaicos. E nesse primeiro momento, a gente começou a falar sobre algumas falhas, a grande maioria delas de ordem estrutural, né? Não sei se vocês se recordam, mas nós falamos aí da questão de sobrepeso, né, excesso de peso dos módulos em estruturas, né, de edificações que não estavam preparadas, né, para suportar essa carga adicional, estruturas essas que vieram abaixo, né, cederam por conta desse sobrepeso. Falamos também da carga dos ventos, né? Tudo isso aí foi assunto do finalzinho da aula passada, tá? Nesse começo da aula de hoje, a gente continua a falar de falhas, né, nos sistemas fotovoltaicos, só que agora a gente vai entrar na parte elétrica, né? Então, sim, existem alguns erros, algumas falhas que envolvem a parte elétrica e a gente vai começar a falar sobre elas, né? A origem dessas falhas, né? O que leva essas falhas a acontecerem e de que forma a gente pode evitar isso aí, né? Essa primeira, eu não costumo chamar de falha, né? Isso que vamos falar agora, mas não deixa de ser um erro de instalação, né? E aí eu vou apresentar para vocês a seguinte situação com relação a essa imagem que está sendo projetada aí na tela de vocês. A situação é a seguinte, tá? Por favor, me acompanhe. Vocês devem estar percebendo, né, que nessa edificação, provavelmente isso aí é uma casa, né? Provavelmente não, é uma casa. E esse telhado, pessoal, dessa casa, ele tem duas águas, né? Nós costumamos chamar de águas do telhado essas caídas, né? Essas quedas, as inclinações que o telhado apresenta. No caso da imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês, nós temos essa água, tá? Aqui, e temos essa outra água aqui do outro lado. Para facilitar, vamos considerar que essa água aqui esteja voltada para o norte geográfico da Terra e essa outra água aqui do telhado está voltada para o sul. Vamos imaginar primeiro essa situação. Em determinado momento aí do nosso curso, eu comentei com vocês sobre um critério, né, de instalação que é justamente a orientação dos módulos fotovoltaicos. E aí eu falei para vocês, pessoal, a orientação ela é adotada como critério de projeto, né, como parâmetro de dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos, porque a orientação influencia, de certa forma, muito ou pouco, mas influencia na eficiência do sistema. E aí nós falamos, né, que a orientação ideal
para os sistemas fotovoltaicos que estão instalados aqui no território brasileiro, né? Na região, que é uma região que se encontra no hemisfério sul do planeta, a orientação ideal seria módulos voltados para o norte geográfico da Terra, tá? Isso aí tem toda uma explicação, pessoal, relativa ao movimento do Sol, né, ao ângulo de incidência dos raios solares, de acordo com a trajetória do Sol. Não vou entrar nesse mérito com vocês, tá? O que a gente precisa saber, né, o que vai nos interessar de fato, inclusive em termos práticos, é que a orientação dos módulos voltados para o norte seria a orientação em que nós vamos conseguir a máxima, como é que eu posso dizer, o máximo aproveitamento, né, dessa incidência dos raios solares. Se nesse caso aí da imagem, eu tenho uma das quedas do telhado voltada para o norte e a outra queda voltada para o sul, a primeira coisa que a gente vai concluir, já que eu tenho módulos instalados dos dois lados, é que os módulos instalados na água norte vão tender a ter uma eficiência ligeiramente maior do que os módulos da água sul. E por que eu estou chamando a atenção de vocês com relação a isso? Pessoal, já que os módulos da água norte vão tender a apresentarem um comportamento de maior eficiência com relação aos módulos da água sul, o que aconteceria, né, se eu ligasse, ou melhor dizendo, se eu interligasse os módulos da água norte com os módulos da água sul, né? Vamos imaginar que nesse arranjo fotovoltaico eu tenho uma conexão elétrica aí, falando eletricamente, né, entre os módulos das duas águas. O que vocês acham que vai acontecer, né? Qual seria o problema disso, né? Vocês conseguem enxergar o que é que essa interconexão entre os módulos aí dessas duas áreas dos telhados iria resultar? Já temos um palpite aí, né, do Gui, iria gerar menos energia pela demanda de menor potência, certo? Perda por mismatch. Luiz, eu captei a tua dica, eu só vou colocar para vocês aqui o termo correto, tá? É meio complicadinho mesmo ele, porque é um termo em inglês, né? Então a gente não tem muita familiaridade assim. Mas eu coloquei para vocês mismatch, tá? Foi o que você quis dizer. Beleza. O Thiago Freitas, né, tá falando aí, iria gerar menos, pois um lado iria interferir no outro. Geraria uma menor corrente. Maravilha. Pessoal, todos vocês de parabéns, tá? Fiquei até surpreso, porque todos responderam corretamente, só que utilizando palavras diferentes, né? De pontos de vistas diferentes. Todos vocês estão corretos, né? O que vai acontecer aí é o fenômeno de perda por mismatch, que nós falamos tanto aqui, né? Lá na parte de sombreamento, principalmente. O que a perda por mismatch ela fala para a gente, né? Os módulos, ou o módulo, né, de menor potência, ou aquele que está gerando menos, ele vai acabar interferindo em todos os outros módulos que estão conectados a ele, né? Então, nesse caso aí, a água sul, que vai ser uma região, né, onde eu tenho módulos com menor eficiência, vai acabar limitando, né, a eficiência dos módulos da água norte. Como eu falei para vocês, essa diferença pode ou não ser uma diferença significativa, mas o fato é, vai haver uma diferença de rendimento entre módulos voltados para o sul e módulos voltados para o norte. Em resumo, pessoal, como eu falei para vocês, isso não configuraria de fato uma falha técnica de operação do sistema. Talvez eu não colocasse nesses termos, mas eu considero isso um erro, né? Seja de projeto ou erro mesmo próprio da instalação, porque você está, na verdade, fazendo o inverso do que se espera. O que a gente espera é ter o máximo de geração do sistema, o máximo de eficiência. Então, se eu estou introduzindo, né, um fator limitante para reduzir essa eficiência, eu estou indo de encontro com aquilo que se espera. Tem uma solução para isso. Na verdade, uma não, né? Existem
pelo menos algumas soluções para a gente resolver isso aí. Eu vou trazer para vocês, por mais que nós não tenhamos falado ainda, né, sobre inversores, né, fotovoltaicos, mas eu já vou trazer para vocês algumas soluções que envolvem os inversores fotovoltaicos, tá? Veja, uma das soluções seria, nós poderíamos utilizar, né, para esse sistema, ao invés de nós interligarmos os módulos da Água Norte com os módulos da Água Sul, a gente poderia deixar esses módulos, né, em conjuntos, em arranjos, ou melhor dizendo, né, subarranjos separados, independentes, e utilizar, pessoal, um inversor que tenha entradas independentes. Tá? O que isso quer dizer? Aqui seria entrada 1, né, positivo e negativo, e aqui seria entrada 2, positivo e negativo, tá? O que quer dizer um inversor fotovoltaico que tem entradas independentes? Isso quer dizer que cada uma dessas entradas vai ter um rastreador do ponto de máxima potência para aquela entrada individualmente, especificamente, de modo que o conjunto de módulos que eu conecte na entrada 1 do meu inversor não irá interferir no conjunto de módulos que vai estar sendo conectados na entrada 2. Ou seja, em resumo, eu vou ter o aproveitamento máximo de cada grupo de módulos sem interferir um no outro. E aí eu falo para vocês o seguinte, pessoal, cuidado e atenção, tá? Existem inversores fotovoltaicos que têm mais de uma entrada, portanto, aí são múltiplas entradas, né? Podem ter 2, 3 entradas, não importa. Mas esses inversores, eles podem ter entradas que são interligadas internamente, certo? Então, é importante vocês se atentarem quanto a isso, para vocês não acharem que o inversor que vocês estão utilizando, pelo fato dele ter várias entradas, né, que ele vai ter essa característica que nós chamamos de MPPTs independentes, ou entradas independentes. Há que se prestar atenção nesse quesito, tá? Então, se eu estou utilizando o inversor com entradas independentes, eu simplesmente posso conectar em cada uma das entradas o conjunto de módulos correspondente a elas, e aí eu não vou ter interferência de nenhum lado com relação ao outro. Uma outra solução, ainda falando de inversores, é através da utilização de microinversores. A gente vai falar sobre eles também, né, nas próximas aulas aí. O microinversor, pessoal, você pode encontrar no mercado microinversores de até 4 entradas, no máximo, tá? A gente tem microinversores de 2 entradas, microinversores de 4, mas não mais do que isso, pelo menos não ainda, né? O microinversor, na verdade, é um tipo de inversor que é instalado próximo aos módulos fotovoltaicos e ele faz a captação, né, da energia gerada pelos módulos de forma independente. Também é uma modalidade de inversor que aproveita o máximo, né, de eficiência dos módulos sem interferir, né, sem fazer com que o módulo menos eficiente naquele momento interfira nos outros módulos, né? Existem algumas outras vantagens, né, na utilização do microinversor. Por exemplo, ele dispensa o uso da String Box CC, né? A gente não precisa da instalação da String Box CC quando a gente utiliza apenas microinversores no sistema. Outra vantagem, a gente não vai precisar dos cabos de prolongamento, já que os microinversores são instalados próximos aos módulos, a gente não precisa daquela extensão de cabos para fazer a conexão elétrica entre inversor e arranjo fotovoltaico, né? Outra vantagem, através da utilização de microinversor, eu posso fazer trocas, né, de módulos por módulos diferentes, né, aquelas trocas gradativas que podem ser necessárias ao longo da vida útil do sistema,
E aí eu posso inserir módulos diferentes sem que eu esteja, mais uma vez, interferindo, né, pela perda por mismatch, fenômeno que nós já conhecemos, na eficiência dos módulos que já são existentes ali naquele arranjo, tá? Haja visto que o microinversor, perdão, vai operar com cada módulo de forma individual, né? Então, assim, tem muitas vantagens, claro, né, com relação à utilização do microinversor, quando comparado aí aos inversores mais tradicionais, mas também existe aquela análisezinha financeira que a gente precisa fazer, né, para ter um comparativo se realmente vai compensar, vai valer a pena adotar apenas microinversores. Porque como microinversor, pessoal, ele tem apenas 4 entradas no máximo para um sistema, né, relativamente grande, com uma certa quantidade de módulos aí, algumas dezenas de módulos, por exemplo, a gente vai precisar de um número relativamente grande de microinversores também, né? Então, não é só a questão das vantagens, não é só a questão das vantagens técnicas, né? E sim também essa análise, essa ponderação financeira, nessa análise econômica que tem que ser feita também. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, né, inclusive, de um microinversor aberto aqui numa página da internet. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Praticamente já dei a aula de inversores aqui, né? Pelo menos muita coisa. Não tem nada não. Tá tudo certo também. Bom, cadê a imagem? Aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Para quem não conhece, esse carinha aqui, pessoal, é o microinversor, tá? Nesse caso aqui, quantas entradas que eu tenho, pessoal? Vocês conseguem identificar nessa imagem quantas entradas esses microinversores eles possuem? Eles não, né? Ele, o da imagem. Quem consegue identificar para mim aí? Duas entradas, certo? Ele só tem 2 entradas. Cada entrada, pessoal, é composta por um par de conectores aqui, ó, que a gente está vendo na imagem, certo? Aqui seria a entrada 1, por exemplo, e aqui seria a entrada 2. Exatamente isso aí. 2 positivos e 2 negativos. Então, eu só posso conectar a esse microinversor, no máximo, 2 módulos fotovoltaicos. Como eu falei para vocês, né? Ele é instalado justamente junto aos módulos, lá no arranjo mesmo. Essa parte metálica aqui é o trilho, né, de fixação dos módulos, faz parte da estrutura, né, de fixação e suporte dos módulos fotovoltaicos. E os microinversores, eles já vêm com essa estruturazinha aqui, né, que faz parte, né, do corpo do microinversor, para facilitar esse processo de conexão, né, de instalação do micro junto aos módulos. Claro que desse jeito que ele foi instalado aqui, a gente entende, né, que foi uma instalação ilustrativa. O ideal é que esse microinversor ele fique embaixo dos módulos fotovoltaicos e não exposto da forma que ele está aí na imagem, né? Mas aí vamos considerar que essa imagem é apenas ilustrativa para a gente entender como é feito aí o processo de instalação e tudo mais, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ter aí uma aula para falar só dos inversores e microinversores. Vou falar tudo isso novamente para vocês e mais algumas informações interessantes. Tinha algumas perguntas aqui, né? Antes de eu mostrar a imagem. Professor, aqui no Rio de Janeiro, o norte fica voltado para o pôr do sol. Tem alguma coisa a ver? Cara, na verdade, como eu falei para vocês, essa questão da orientação voltada para o norte, ela tem a ver com o movimento do Sol, desde o nascer até o poer, né, pessoal, que fala? Até o pôr do Sol, vamos colocar dessa forma aí, tá? Então, nessa trajetória, né, que o Sol faz, desde quando ele nasce até quando ele se põe, inclusive é uma trajetória que a gente analisa
no prazo de um ano, né, que tem um certo desvio angular, considerando esses movimentos diários e anuais, que a gente entende que a orientação para o norte seria a mais adequada, tá? Porque, como eu falei para vocês, a captação, né, da incidência dos raios solares vai ser melhor nesse sentido. Eu não vou entrar muito nesse mérito, tem até algumas imagens interessantes aí que a gente encontra na internet, né, falando sobre isso, mas eu não achei que seria o foco aqui para o nosso curso, né? Para a realidade do instalador, mas quem tiver curiosidade, é uma informação interessante para vocês pesquisarem. Bom, algumas perguntas eu já respondi, né, com relação ao microinversor e com relação à solução, né, para o problema. E na manutenção ou problemas nos módulos, ficaria mais fácil para identificar também, pois estão separados os submódulos do sul do norte, como se isso fica visível na inversora. Na verdade, o inversor, mesmo o inversor que tenha entradas independentes, na interface, pessoal, de monitoramento do inversor, a gente vai ter acesso apenas a uma curva de geração apenas, tá? Que seria a curva de geração do inversor, certo? A resultante do sistema total. Então, essa questão da gente separar por entradas independentes, apesar de todos os benefícios que apresenta, eu não consideraria esse como sendo né, o que foi pontuado pelo colega, né, ficar mais fácil identificar a falha. Não por esse sentido, do monitoramento do inversor, mas ficaria mais fácil, por exemplo, porque você teria um conjunto menor de módulos para rastrear o problema, né? Por exemplo, eu poderia pegar o meu multímetro, né? Vamos imaginar que tem um módulo com defeito em um dos dois grupos de módulos, né? E eu não sei se é o grupo do lado sul ou se é o grupo do lado norte. Como que eu faço para identificar esse problema? Né? Uma primeira ação que eu posso tomar é ir lá com o meu multímetro, na própria string box do sistema, né? Caso eu esteja utilizando o inversor convencional, e na string box eu fazer a medição da tensão de circuito aberto dos grupos de módulos. Vai estar chegando, né, na string box um par de cabos para cada grupo, então eu consigo fazer essa medição separadamente para cada um dos grupos. Aquele grupo que apresentar uma tensão de circuito aberto diferente, né, menor e diferente do que eu espero, provavelmente vai ser o grupo que apresenta em um módulo com problema. Poderia ser uma forma da gente rastrear, né, um problema em um módulo defeituoso, por exemplo. E se colocar dois inversores, pode? Tecnicamente pode. Financeiramente, já não sei se vai ficar muito viável aí para você, tá? Existem sistemas, pessoal, que vocês vão encontrar instalados que tem mais de um inversor, né? 2, 3, 4 inversores, todos eles operando em paralelo, né? São inversores, cada um deles está recebendo, obviamente, aí um grupo de módulos fotovoltaicos, então dá uma flexibilidade operativa bacana para a gente, né? Porque o grupo de módulos que está conectado no inversor 1 também não vai ter nenhuma influência no grupo de módulos que está conectado ao inversor 2, e assim sucessivamente, tá? Seria aquela questão da confiabilidade, né, do sistema que vai ser um pouco maior. Em termos econômicos, eu digo para vocês, né, que não é sempre que essa solução vai ser uma solução viável, né, economicamente. Porque, embora tecnicamente seja possível, às vezes é mais barato você utilizar um inversor com entradas múltiplas e entradas independentes do que você utilizar vários inversores operando em paralelo, tá? Percebam que a coisa é interessante, e como se diz, né, no popular, o buraco é mais embaixo, pessoal. Embora a solução técnica ela seja possível, na prática, para apresentar isso como uma solução para o cliente, você precisa ter um embasamento também econômico, né? Como é que você vai apresentar uma solução que vai ficar 2 vezes mais cara do que a solução que o teu concorrente vai apresentar para o teu cliente? Você vai perder esse cliente, né? Isso aí pode ter certeza.
Eles vão estar preocupados com orçamento mais barato. Então, a gente precisa também estar atento a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para eu responder. No caso do inversor com duas entradas que são ligadas internamente, são usados em qual situação e qual a proposta do fabricante? Nivaldo, eu vou te pedir um favor. Segura um pouquinho essa dúvida. Eu falo sobre isso na aula de inversores, porque eu já falei bastante aqui, né, de inversores, só para a gente não adiantar toda a aula de inversores, tá? Mas fica tranquilo que isso aí está previsto no material da aula de inversores que eu vou apresentar para vocês, certo? Eu tenho um colega, pessoal, que trabalha, ele tem uma empresa, né, de energia solar. Na verdade, ele foi meu aluno, né? E hoje ele é colega aí da área. Ele montou a empresa dele. E atualmente, ele prefere trabalhar em todos os sistemas, né, quando possível, apenas com microinversores, né? O que ele pode fazer para evitar, né, sistemas aí com inversores convencionais, né, tradicionais, ele evita, né? É uma preferência dele, né? Ele tem argumentos técnicos para isso e financeiros também, né? Já que ele precisa ter esse embasamento aí para manter o valor competitivo no mercado, mas existem vários sistemas aí que ele já fez a instalação e na grande maioria ele consegue utilizar apenas microinversores, né? O que é muito bom. Eu acho isso uma prática bem interessante, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para comentar. E o sistema de proteção do CC seria a String Box. Irá ser só para a AC? Isso, Gui. A String Box CC, pessoal, vai conter todos os dispositivos de proteção do lado de corrente contínua. Então, eu vou ter na String Box chave seccionadora, disjuntor, posso ter também, DPS, CC, posso ter fusível, né, para fazer a proteção aí do lado CC também. Todos esses dispositivos, né, quando presentes, vão estar acondicionados na String Box CC. No quadro de proteção CA, que também vai ter dispositivo de proteção, só que ele vai fazer a proteção aí do lado de corrente alternada, entre a saída do inversor e a conexão com a rede ou as cargas que estiverem sendo alimentadas pelo sistema, certo? Também é assunto aí que eu vou mostrar para vocês aí mais à frente. Professor, posso substituir a estrutura dos módulos de alumínio por perfis? Espera aí que eu não sei se eu entendi. Posso substituir a estrutura dos módulos de alumínio por perfis? Veja, aquele perfil, aquele trilho, né, metálico que vocês viram lá na imagem, ele também é chamado de perfil, né, de perfil metálico. Então, não entendi muito bem a dúvida, porque para mim você está falando da mesma coisa, né? Os perfis, eles fazem parte da estrutura de suporte e fixação. Geralmente, pessoal, na penúltima aula, na nossa aula de número 11, né? Eu costumo mostrar alguns vídeos para vocês do processo de instalação da estrutura de suporte e fixação do zero até a sua conclusão. Então, eu mostro vários vídeos, né, porque existem tipos diferentes de estrutura de suporte e fixação, né? E aí eu vou explicando para vocês, à medida que o vídeo vai passando, as etapas, né, de montagem da estrutura, os cuidados que vocês têm que ter, essas questões aí mais específicas de cada estrutura, tá? Quais os inversores mais usados? Depende da preferência da empresa, depende do comparativo financeiro, né, da análise de viabilidade econômica, depende de vários fatores isso aí. O microinversor tem vantagens sobre o sombreamento? Muita vantagem
com relação a sombreamento. Ajuda bastante, pessoal, com toda certeza. Vou responder mais uma pergunta, tá? A gente volta para a apresentação, depois eu retomo aqui para responder as outras perguntas de vocês aí. Deixa eu ver aqui. Acredito que o perfil do módulo seja de alumínio, já para isso, para não ocorrer oxidação com o tempo, pois fica exposto às intempéries constantemente. Correto. De fato, a estrutura é de alumínio, tá? Bom, vamos lá, né? Para a apresentação e eu volto já aí com as perguntas de vocês. Beleza. Então, pessoal, dando sequência, vamos participar comigo de novo aqui, por favor? Quem estiver aí cochilando, dá uma acordada rapidamente aí. Depois vocês voltam a dormir. Sei que às vezes cansa, né, de escutar o professor Tiago aí 2 horas falando sem parar, mas é uma boa causa, pessoal, um esforço necessário aí. Daqui a pouco vocês vão se ver livres de mim, então vamos focar aqui, tá? Veja, eu tenho 3 situações aí. Situação 1, situação 2 e a situação 3, tá? Cada quadradinho azul desse daí, da imagem que vocês estão vendo, representa módulos fotovoltaicos, né? Os quadradinhos azuis, e os quadrados laranjas representam inversores, né? Inversores fotovoltaicos. Quando vocês verem aqui, ó, MPPT 1, 2, significa as entradas do inversor, né? Se eu tenho para cada entrada uma identificação diferente, né? Para uma delas a MPPT1 e para outra a MPPT2, significa que esse inversor tem 2 entradas independentes, certo? Mas aí, cada uma dessas 3 situações que eu coloquei para vocês tem características específicas. São situações diferentes, tá? A uma é diferente da 2, que é diferente da 3. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: qual das 3 situações vocês acham que é a mais correta, tecnicamente falando, tá? Baseado não só no que nós vimos na aula de hoje, mas também naquilo que a gente falou nas aulas anteriores aí, certo? Olhem para as formas de ligação, né, de conexão entre os módulos, vejam de que forma esses módulos estão conectados ao inversor, avaliem aí direitinho, tá, pessoal, com cuidado, e me digam, por gentileza, qual dessas 3 situações vocês acham que é a situação mais adequada, tecnicamente falando. Só um minutinho que eu vou dar uma olhada aí nas respostas de vocês, tá? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Vamos lá, então. Uma grande quantidade aí de vocês acredita, né, que a situação 3 é mais correta. Deixa eu ver se tem alguma resposta aí referente à situação 1 ou 2. Temos. Qual a quantidade de placas pode receber um microinversor? O Felipe, certeza, estava dormindo aí. Filipão, falei sobre isso agora há pouco aqui, tá? O microinversor pode receber até 4 placas no máximo, certo? Pessoal, temos algumas respostas 2 e 1, mas a grande maioria de vocês, pelo que eu estou percebendo aqui, sinalizou a situação 3, né? Como a situação mais correta. E que bom que vocês pontuaram a situação 3, que de fato aí, pessoal, a situação mais correta é a situação 3. Por quê? Vamos fazer uma eliminação aqui, certo?
Por que a situação 1 está errada? E aí eu queria que vocês, por gentileza, colocassem para mim também. O que é que tem na situação 1 que não pode ter, pessoal? Que está feito errado aí. Tá. Veja, eu posso ter, Gui, um inversor com 2 entradas e só utilizar uma. Não tem problema. Esse ainda não seria o problema da imagem, certo? É perfeitamente, enfim, tecnicamente aceitável que você tenha um inversor com mais de uma entrada e você utilize apenas uma delas, né? Não tem problema nenhum. Bom, o pessoal chegou, né, no ponto aí onde eu queria que vocês chegassem de fato, né? O paralelo, pessoal, né? O paralelo aí entre as duas strings, ele está totalmente errado, né? Eu tenho uma string de 11 módulos em paralelo com uma string de 19 módulos. Será que isso pode acontecer? Baseado aí naquelas regrinhas, né? De associação de módulos em série, em paralelo. Eu havia falado para vocês, né? Que a gente não pode associar conjuntos com quantidades diferentes de módulos em paralelo. E a mesma coisa que está acontecendo com a situação 2, né? A única diferença é que na situação 2 eu tenho quantidades de módulos diferentes, né? Mas é um paralelo, né? Que está feito de forma errada, tá? Bom, então vocês conseguiram identificar aí o problema, certo? Então, a situação 3 é a mais correta, porque apesar das strings elas apresentarem quantidades diferentes de módulos, né? Uma tem 11 módulos e a outra tem 19, eu estou conectando cada uma numa entrada independente do meu inversor. Então, não vai haver uma interligação entre essas strings internamente ao meu inversor, né? Então, não tem problema nenhum, situação 3 é a situação correta, tá? Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Pessoal, outra brincadeira aqui, tá? Só que nesse caso aqui, eu vou fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês participem novamente, mas eu já adianto para vocês que o problema que a gente vai falar aqui é um problema diferente, é uma outra falha que pode acontecer no sistema fotovoltaico, tá? Mais uma vez, vamos ter aqui situação 1 e situação 2, tá? A única diferença entre uma situação e outra, antes que vocês me digam qual é a certa e qual é a errada, é que na situação 1 eu tenho o cabeamento, né, entre módulos do meu arranjo fotovoltaico, formando o que nós chamamos aí na área, né, de loop de cabos, né? Essa área aqui formada pelo cabeamento, né, dos módulos é uma área que forma um laço, né, ou mesmo um loop, que é um termo que a gente também utiliza bastante. E na segunda situação, vocês percebam aí que os cabinhos aí, né, utilizados nas conexões entre os módulos, eles estão mais próximos uns dos outros, né? O cabeamento ele não está formando um loop, não está formando um laço, né? Existe uma proximidade maior entre os cabos dos módulos conectados entre si. Bom, baseado nisso, né? Qual das duas situações vocês acham que vai estar mais correta aí? 1 ou 2? Só um minuto que eu olho já, tá? Vamos lá então, né?
Escutaram o cachorro? 2, 1. Estou com a impressão de que as respostas agora estão um pouquinho mais balanceadas, né? Do que na situação anterior. Certo? Beleza. Beleza. Pronto. Vou falar para vocês aí qual que é a resposta correta, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Nesses dois casos aí, como eu falei para vocês, né? A diferença, né, principal entre uma situação e outra é a área de cabos, né? Será que eu tenho problema de ter uma área de cabos muito grande, né? De ter esse laço de cabos acentuado, como na situação 2, né? Porque, veja, uma situação acaba excluindo a outra. Se a primeira situação for a correta, automaticamente a situação 2 está errada, porque é uma situação totalmente contrária. Da mesma forma, né? Vice-versa. Se a situação 2 está certa, a 1 vai estar errada. Galerinho, acontece o seguinte, ó. Quando eu tenho, né, o cabeamento das conexões que são feitas entre módulos disposto da forma como está na situação 1, formando esse enlace aí de cabos, nessa área de cabos, nós vamos ter uma propensão maior, um risco maior, tá? Estou falando de segurança, de aparecimento de uma alta tensão induzida quando ocorrer uma queda de um raio, né? Algum tipo de descarga atmosférica próximo desse arranjo fotovoltaico aí, né? Veja, quando um raio, né, ele cai aí próximo a um sistema fotovoltaico, ele vai ocasionar uma perturbação eletromagnética ali em volta do ponto onde ele caiu, né, onde aquele raio incidiu ali próximo ao sistema. Essa perturbação, pessoal, eletromagnética que é gerada por essa descarga atmosférica, ela vai fazer surgir, né, no sistema fotovoltaico, mais precisamente aí entre os cabos, né, de polaridade positiva e negativa do sistema, uma tensão induzida. Então, o próprio nome já diz, né, é uma tensão que não é para aparecer ali naquele sistema, naquele momento, né, ela vai aparecer simplesmente em decorrência dessa descarga atmosférica, e essa tensão induzida pode causar danos aos equipamentos do sistema fotovoltaico. Ah, professor, mas eu vou ter um DPS para fazer a proteção contra surtos de tensão do meu sistema, então não preciso me preocupar com isso. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, pessoal. Essa tensão induzida, ela pode ser tão significativa a ponto do DPS, mesmo existindo o DPS lá, né, para fazer a proteção do sistema, possa ser que ele não consiga drenar todo o surto para a Terra, dado a sua capacidade que é limitada de proteção. Então, se esse surto, se essa tensão induzida ela for muito grande, esse surto vai se propagar para os componentes do sistema fotovoltaico, né? E aí o perigo maior vai estar no inversor, né? Porque a gente sabe que vai ser o equipamento mais caro do sistema, a depender da potência do inversor, ele vai ser ainda mais caro, né, do que os inversores com potências menores. Então, pensando nisso, né, uma forma da gente, digamos assim, minimizar esse problema, né, esse impacto, é fazer com que os cabos estejam o mais próximo possível uns dos outros, reduzindo essa área de cabos. Se cair um raio próximo a esse sistema, vai gerar, pessoal, uma tensão induzida? Vai gerar, sem sombra de dúvidas, tá? No entanto, vai ser uma tensão induzida muito menor do que aquela que apareceria no caso 1, que é o caso anterior, tá? Tem até uma imagem aqui no slide seguinte. Essa imagem aqui, ó,
que mostra para a gente mais ou menos essa explicação que eu acabei de passar para vocês, né? Um campo magnético que é produzido por conta da descarga atmosférica e aí uma alta tensão induzida entre os cabos do arranjo, né? E aí, se eu tenho esses cabos mais próximos uns dos outros, a tensão vai ser menor e aí o DPS vai conseguir fazer a proteção do sistema para essa tensão induzida aí, né? Professor, como que eu faço isso na prática? Pessoal, é simples. Pega as abraçadeiras aí, né, de material isolante, né, de preferência, e vai prendendo, né, os cabos próximos uns aos outros na própria estrutura de fixação e suporte dos módulos, né? E aí você vai fazendo, né, o caminho dos cabos com essa proximidade garantida por essas braçadeiras, tá? É uma solução simples e você acaba resolvendo aí essa questão. Você não fica mais suscetível a esse problema, tá? Não vale a pena arriscar. Eu já adianto para vocês, porque se você arrisca, né, brinca com a sorte, no acontecimento aí, né, do aparecimento de uma alta tensão induzida, você pode perder equipamentos e aí já vai ser tarde, né, para tomar alguma decisão corretiva. Nesse caso, seria bom ter um aterramento. Rocha, para o DPS funcionar, ele precisa de um aterramento, certo? Sem um aterramento de fato, né, um aterramento eficiente, o DPS nem vai atuar. Mas mesmo com aterramento, mesmo com o DPS, ainda assim a gente pode ter, a depender do nível da tensão induzida, esse problema, enfim, recorrente aí, né? Ou aparecendo no sistema, tá? Aproximar ao máximo os cabos para reduzir a indução. Exatamente. Pessoal, resumo, então, né, dos erros mais comuns no lado de corrente contínua. Na verdade, alguns aí a gente não falou ainda. Vou falar para vocês agora, tá? String box, CC e CA, junta, né? A NBR 5410, ela fala para a gente, né, que não é recomendável que nós tenhamos no mesmo quadro elétrico, no mesmo painel, dispositivos de proteção de corrente contínua e dispositivos de proteção de corrente alternada juntos, né, nesse mesmo ambiente aí, no mesmo painel elétrico. Então, por isso que nós vamos ter 2 quadros individuais, né, cada um deles para comportar os dispositivos de proteção, seja de corrente contínua ou de corrente alternada. Outro problema, nós não falamos sobre esse ainda, importantíssimo aí, nem todo mundo está comigo aí, né, no curso de eletricista, então aqueles que não estão vão ouvir pela primeira vez, que é o problema de cabos mal dimensionados. Pessoal, um cabo mal dimensionado é um cabo que tem uma bitola menor do que ele deveria ter para suportar aquele nível de corrente elétrica que vai estar passando por ele, né? Então, se eu tenho um cabo que deveria ser dimensionado com 4 milímetros quadrados de bitola, né, de seção transversal, e eu utilizo um cabo de 2,5, por exemplo, né, eu vou estar exigindo demais, né, desse cabo. Ele vai estar, na verdade, numa condição de sobrecarga permanente que pode fazer com que ele venha futuramente a ter a sua isolação comprometida, né? Ela pode derreter essa isolação por conta do superaquecimento do cabo, né, devido a essa sobrecarga. E nós, nos piores casos, podemos ter até um curto-circuito aí entre cabos de polaridades diferentes, entre fases diferentes, né, se for do lado CA. Então, cabo mal dimensionado também é motivo de problema, tá? Um outro problema que pode surgir por conta de cabos mal dimensionados é a atuação do disjuntor sem necessariamente haver uma sobrecarga ali no sistema. O disjuntor pode simplesmente, por conta do aquecimento excessivo do cabo, identificar como se estivesse acontecendo ali uma sobrecarga, que de fato está acontecendo, né? E aí ele vai começar a desarmar pelo princípio de atuação térmica do disjuntor, tá? Falando aí do disjuntor termomagnético.
Então, pessoal, não faz o menor sentido, né? A gente ter o disjuntor desarmando toda hora, sendo que essa sobrecarga, na verdade, ela não deveria estar presente ali se o cabo fosse corretamente dimensionado. Esse problema das strings paralelas com diferentes quantidades de módulos a gente já falou hoje, né? Alguns minutos atrás. Componentes ausentes ou mal dimensionados. Isso aí é uma pergunta que um aluno me fez, né, uma vez. Eu achei interessante porque eu não imaginava que poderia ser uma dúvida de vocês, mas, de fato, né, quem não conhece a parte elétrica, né, com afinco, de fato fica realmente com dúvidas como essa que eu vou compartilhar com vocês agora, tá? Ele me perguntou o seguinte, né? Isso aí foi na aula de dispositivos de proteção e seccionamento, que nós não tivemos ainda, nós vamos ter, né? Mas ele perguntou o seguinte, professor, se eu tenho um disjuntor, né, no meu quadro, seja na string box CC ou no quadro de proteção CA, ainda assim eu preciso do DPS? Será que se eu tiver só o disjuntor já não é o suficiente? A resposta é não, tá, pessoal? Não é o suficiente. Porque o DPS e o disjuntor, eles vão fazer a proteção do sistema fotovoltaico para problemas distintos, né? O disjuntor ele tem a característica, né, de proteger o arranjo fotovoltaico contra sobrecorrentes, né, correntes elevadas e correntes de sobrecarga. Tá? Já o DPS ele vai ter uma proteção voltada para surtos de tensão, que podem ser provenientes tanto de uma descarga atmosférica quanto de manobras realizadas, por exemplo, na rede, pensando no DPS-CA. Tá? Então, assim, se são dispositivos que vão proteger o meu sistema contra problemas diferentes, se eu tenho apenas um deles presente lá no quadro de proteção, eu vou ter a proteção para aquele problema especificamente. A proteção que eu teria para o outro problema com outro dispositivo, ela não vai existir, né? Então, mesmo que eu tenha um disjuntor ou uma chave seccionadora, eu vou precisar ter um DPS presente ali no quadro, tá? Tanto na string box CC, quanto no quadro de proteção CA. Misturar os módulos com características diferentes, já falei para vocês, né? O fenômeno é de perda por mismatch. E cabeamentos desenhados sem planejamento, nós já falamos também. Pessoal, olhem aí, percebam quantos problemas, né? Não sei se vocês estão tendo uma noção, né? Mas desde a aula passada até esse momento aqui, nós já falamos de vários problemas que vocês, conhecendo agora, né, tanto as causas como os efeitos desses problemas, vocês não só podem, como devem evitar. Claro que nesse momento, né, muitos deles parecem triviais, já que nós já falamos, debatemos, já expliquei, exemplifiquei para vocês, pode até estar parecendo trivial, mas eu garanto que nem todo mundo aqui tinha consciência de todos esses problemas, né? E é bom que a gente tenha essa consciência para não reproduzir, né, alguns erros que são, inclusive, grosseiros, né, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, e isso vai dizer de uma incapacidade técnica nossa, caso a gente cometa erros como esses aí, tá? Mas não acabou, não. Tem ainda mais algumas coisas para a gente ver aqui. Aqui é só um exemplo, né, que eu trouxe para vocês de um quadro de proteção que tinha vários problemas presentes nele aqui, tá? Primeiro problema, o disjuntor CC só está seccionando, né, protegendo o positivo que vem dos módulos. E o negativo, pessoal? Será que eu não preciso proteger também? Preciso, né? Então, quando eu tenho um disjuntor CC utilizado para proteger um arranjo fotovoltaico, vamos pensar numa string de módulos, né, a princípio, eu vou precisar de um disjuntor bipolar, com dois polos. Cada polo vai ser conectado a uma polaridade da minha string.
tanto ao cabo positivo, que vem da string, quanto ao cabo negativo também. Outro erro aqui, ó, DPS CA no lugar do DPS CC. Aqui vocês não conhecem ainda, mas nós temos 3 DPS de corrente alternada utilizados para proteger, totalmente errada essa ligação aqui, utilizados para proteger o lado de corrente contínua. Mais uma vez, pessoal, isso aqui não pode ser feito. Dispositivo para proteção de corrente contínua é fabricado e projetado para proteger corrente contínua. Dispositivo de corrente alternada é fabricado e projetado para fazer a proteção de circuitos em corrente alternada. Você não pode simplesmente, né, pegar um dispositivo que é para utilizar em um circuito de uma natureza para aplicar no outro, porque isso aí não é o correto. Você não está garantindo que vai haver a proteção nesse caso, tá? Então, tem que utilizar no circuito para o qual ele foi fabricado. E o último erro, né, disjuntor CA no lugar do disjuntor CC. Mais uma vez, esse erro aí, né, que é bem parecido com o erro do DPS aí, certo? Sem contar, né, pessoal, que eu tenho aqui dispositivo de proteção de corrente alternada e corrente contínua, todo mundo no mesmo quadro, né? Então, isso aí nem se fala, que também deve ser evitado. Aqui apenas uma dica, né, para que vocês deixem. Isso serve para qualquer painel elétrico, tá? Não só para sistemas fotovoltaicos, mas qualquer painel elétrico que vá possuir aí dispositivo de proteção, eles precisam ter um espaço vazio para favorecer a circulação de ar, a troca de calor, né, entre os componentes e o meio, diminuir o risco de incêndio e diminuir também as perdas, né, por aquecimento dos componentes do sistema, tá? Então, é só uma dica mesmo aí que vale a pena a gente levar em consideração. Com relação aos erros comuns do lado de corrente alternada, além, né, dos que eu já falei para vocês, pontos de conexão com elevada impedância, elevação da tensão durante os picos de geração e, consequentemente, desconexão do inversor. Galerinha, folga nas conexões, essas conexões que vocês estão vendo aqui, ó, entre os cabos e os dispositivos de proteção, elas precisam ser o mais firmes possível. Você não pode deixar uma folga nessas conexões, porque além de você ter um mau contato elétrico, né, entre cabo e dispositivo, você vai ter um ponto que é chamado, inclusive, né, de ponto quente na instalação. Folgas nas conexões geram pontos quentes, né? Esses pontos quentes vão acelerar o processo de oxidação desses terminais, vão gerar perdas, né, na forma de calor. Tudo isso aí vai ser um prejuízo, né, tecnicamente falando, para a nossa instalação. Então, certifiquem-se de que essas conexões estejam devidamente apertadas, tá? Para evitar esses problemas. Disjuntor mal dimensionado. Acho que já dei esse exemplo para vocês, só que com relação ao cabo, né? Cabo mal dimensionado. Pessoal, se eu tenho um disjuntor, por exemplo, né? O disjuntor era para ter 20 amperes de corrente nominal. Só que eu não tenho um disjuntor de 20 amperes. O que eu tenho na minha maletinha lá de ferramentas é um disjuntor de 40 amperes. Posso utilizar o disjuntor de 40 amperes no lugar de 20 ou não? Por que eu não posso? Qual seria o motivo aí? Que problema isso iria me gerar? Utilizar um disjuntor com uma capacidade muito maior, muito acima da capacidade que deveria ter.
Exatamente. Exatamente. Pessoal, nesse exemplo que eu dei para vocês, é o dobro da capacidade nominal que ele deveria ter. Era um disjuntor, nós deveríamos ter um disjuntor de 20 amperes, eu estou utilizando um disjuntor de 40 amperes. O que vai acontecer simplesmente é que numa situação de sobrecarga, numa situação até mesmo de sobrecorrente, a depender do nível da sobrecorrente, o meu disjuntor não vai enxergar como algo passível de proteção. Ele nunca vai enxergar essas correntes como sobrecarga e sobrecorrente e desarmar, porque a capacidade nominal dele está muito acima daquela que ele deveria ter para proteger a instalação. Então, existe um problema com disjuntores superdimensionados, porque eles nunca vão enxergar o problema para atuar e protegerem a instalação. Da mesma forma que disjuntores subdimensionados, que são aqueles que têm uma capacidade nominal abaixo daquelas que eles deveriam ter, eles vão desarmar toda hora. Qualquer elevaçãozinha de corrente, ele já vai identificar como sendo algo que ele precise proteger o circuito de, né? Então, qualquer elevaçãozinha na temperatura dos cabos, qualquer elevaçãozinha no nível de corrente, ele vai achar que é uma sobrecarga, um curto-circuito, vai atuar e vai ficar desarmando toda hora, o que não é também interessante de acontecer, certo? Então, disjuntores superdimensionados e disjuntores subdimensionados, nos dois casos, geram problemas aí para a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui agora nas perguntas que vocês tinham colocado antes. Pode colocar DPS no neutro? Pode. Tem algumas situações previstas até pela norma, né, pela NBR 5410, pessoal, que inclusive nos sugerem que seja feita a instalação de DPS para o neutro. Lembro de cabeça? Não lembro, mas está lá na 5410, tá? Tem uma tabelinha, e essa tabelinha, através de algumas análises, né, com relação às características dos circuitos das instalações, vai dizer se é indicado ou não a instalação do DPS no neutro. Por via das dúvidas, se você quiser, pode instalar, né? Não vai ter problema nenhum se você instalar. O único problema, entre aspas, é o custo, né? Você vai ter que comprar um DPS a mais. Mas eu até indico que vocês instalem o DPS no neutro. Depois olha aquele slide de novo, professor. Não tem jumper de um polo do disjuntor para o outro. Na verdade, Gui, tudo está errado ali, né? Naquela imagem que eu mostrei para vocês. Então, realmente é uma imagem para vocês não tomarem como referência. Está tudo errado ali, né? Praticamente. Todas as conexões, a escolha dos dispositivos, está tudo errado mesmo. Não é para estar nada certo ali, não. DPS tem classe? Com toda certeza, pessoal. Tem DPS classe 1, 2 e 3. Quando eu for explicar para vocês aí a parte de dispositivos de proteção, eu vou acabar falando sobre isso aí também, certo? Aqui no Brasil, o povo sempre procura o mais barato, né? Não o mais correto. Pior que é verdade. Quando dá problema, sempre a culpa é de quem instalou ou projetou. O que também é verdade, né, pessoal? Porque, assim, se o cliente contrata um serviço muito barato, é porque tem um profissional oferecendo um serviço muito barato. Muitas vezes, a oferta, né, de um serviço com orçamento muito abaixo do valor de mercado é uma oferta que leva às custas de utilização de material de qualidade inferior, contratação de mão de obra que não é qualificada, né, uma série de pormenores e, no final das contas, vai resultar, pelo menos vai haver uma grande probabilidade aí de resultar em um problema naquela instalação, certo? É uma consequência quase que esperada, né?
para essas situações. As concessionárias autorizam o sistema com falta de DPS? Não. Não autorizam. Pelo menos não as que eu conheço, né? Certamente que as outras também não. Que mais? O ideal é usar cabos sempre com a bitola maior. Josias, com relação a esse comentário, eu vou fazer uma observação, tá? A questão dos cabos, pessoal, diferente do disjuntor, se eu preciso de um cabo de 4 milímetros quadrados para uma determinada aplicação, e eu coloco ali um cabo de 10 milímetros quadrados, por exemplo, vai ter algum problema? Tecnicamente, problema nenhum. Você está colocando um cabo que vai ter uma suportabilidade muito maior do que o cabo de 4 milímetros quadrados, então está tudo certo. Se o de 4 aguenta, o de 10 também vai aguentar. Mas aí, cara, tem a questão do custo dos cabos, né? E o cabo de 10 milímetros quadrados é muito mais caro do que o cabo de 4 milímetros quadrados. Então, assim, tecnicamente não tem problema, mas no final das contas não compensa, financeiramente falando. Certo? Ok. Wagner postou um texto aí para a gente, né? Deixa eu dar uma lida aqui no texto do Wagner. Professor, na empresa que trabalho, que possui um sistema fotovoltaico, né, e também gerador, quando falta energia da rede, aciona o gerador automaticamente. Beleza. Fornecendo energia para o prédio. O dispositivo de proteção fotovoltaico do gerador atrapalha o sistema de proteção do prédio ou com cada sistema de proteção fará o papel para qual foi instalado. Wagner, se o dimensionamento foi feito de forma correta e não houve nenhum erro de instalação nesse dispositivo de proteção, certamente eles irão operar, né, de acordo com o papel inicial, né, o propósito para o qual eles foram projetados e instalados, né, que fazia a proteção corretamente. Não vejo problema nesses casos. Por que nós precisamos do gerador, né, mesmo com a presença do sistema fotovoltaico? Aí eu falei para vocês, né, pessoal, quando falta energia, né, na rede da concessionária, automaticamente o sistema fotovoltaico que é interligado à rede, ele vai desconectar a sua geração também. Isso aí por um critério de segurança. Então, se o sistema vai desconectar, a gente vai ficar sem o quê? Sem geração por parte do sistema. Então, é como se nós ficássemos mesmo, como não, né? Nós vamos ficar sem energia, porque mesmo tendo o sistema fotovoltaico instalado, ele vai ter essa característica de desconectar por segurança. Então, o gerador, nesse sentido, vai entrar para suprir, naquele período, naquele momento, né, de falta de energia, ele vai suprir a demanda até que as condições da rede sejam restabelecidas, né? E aí o sistema fotovoltaico também possa ser conectado à rede normalmente, como na situação de operação normal, né? Digamos assim. Sistema de ilhamento da rede, foi quase. Na verdade, o nome, né, desse dispositivo é dispositivo de anti-ilhamento, certo? Essa característica que os inversores têm de desconectar da rede é chamada de anti-ilhamento. Professor, no microinversor, o que é que tem um microinversor? Acabou a água. O que é que tem um microinversor, Gui? Ela ficando exposta abaixo do módulo, ela fica exposta no tempo, no efeito Joule? Não, na verdade não. Lembra que eu falei para vocês? Apesar, agora deu, o cachorro resolveu começar a sinfoniar aqui.
como eu falei para vocês, pessoal, o microinversor ele vai estar instalado próximo aos módulos, mas a forma correta da gente fazer essa instalação é de modo que ele fique ali debaixo dos módulos, né? A parte dos módulos que vai estar com uma temperatura maior é justamente a parte de cima dos módulos, né? Por conta das células, por conta do vidro, da reflexão da radiação, né? Ali na parte de baixo, por mais que você tenha, enfim, vai ter uma temperatura razoável, mas não seria uma temperatura a ponto de causar esse efeito, né, de perdas no microinversor por conta do efeito Joule. Não seria um problema, né, que a gente leve em consideração esse. E aí é bom, né, que o microinversor fique debaixo dos módulos, porque ele acaba ficando protegido das chuvas, né? Ele não fica exposto diretamente à radiação do sol, né? Já que ele vai estar ali debaixo, vai estar na área sombreada, né, no sistema. Então, é uma instalação, chuva de granizo também, né? Não vai afetar o microinversor. Pessoal, em hipótese alguma, deixem os microinversores expostos, tá? Porque vai ser mais barato substituir um módulo do que um microinversor. Isso aí eu garanto para vocês, certo? Deixa eu seguir aqui. Pronto. Pessoal, como é que eu falo isso, né? É óbvio para vocês que a gente não pode subir nos módulos fotovoltaicos no momento da instalação, ou alguém aqui ainda achava que isso era permitido? Qual a durabilidade do microinversor e do inversor condicional? Filipão, a garantia, né, que o fabricante nos dá para o microinversor, para os inversores de forma geral, é de 5 a 7 anos em média, né? Mas nós não temos relatos, né, de inversores que apresentaram problemas por conta enfim, né, do término da sua vida útil nesse período, ou pelo menos por 10, 15 anos. Eu confesso para você que eu não saberia dizer um período específico, né, para o qual nós esperaríamos que o microinversor e o inversor apresentassem problemas. Eu acredito, né, que pelo menos por 15 anos, se você tiver, obviamente, né, as condições de instalação adequadas para o equipamento, ele não vai apresentar nenhum tipo de problema. No máximo, ele vai começar a perder um pouco de eficiência, isso tem a ver com a questão da degradação do material, né, que é um processo natural dos materiais, mas a durabilidade é uma durabilidade extensa, né? Rosambel, você achava que poderia, cara, subir nos módulos? O pessoal não pode não, tá? Façam não isso. No momento aí da instalação, o ideal, né, é que entre um conjunto de módulos e outro, vocês deixem um espaço, né, para que vocês, enquanto profissionais ou qualquer outra pessoa, no momento aí que venha fazer a manutenção no sistema, tenha como transitar sem que seja por cima dos módulos, tá? O peso do seu corpo pode gerar danos aí, rachaduras no vidro de proteção, na própria célula fotovoltaica, e aí é problema para a gente. Em uma região de litoral, a vida útil dos equipamentos é mais curta devido à maresia? Sim, mas eu também não vou saber dizer para você quanto mais curta é. Mas, Renato, é uma realidade que a questão da maresia vai acelerar os processos de degradação dos materiais em termos de oxidação dos materiais, toda essa questão, né, do impacto da maresia. Então, se você comparar, né, as duas situações, o sistema que está exposto à maresia e um sistema que não está exposto, certamente esse que está exposto vai ter uma vida útil mais curta, sem sombra de dúvidas.
Foi brincadeira, né? Graças a Deus. Pessoal, aqui é um exemplo do profissional fazendo aí, né, a instalação dos módulos fotovoltaicos e garantindo que o cabeamento, vocês devem estar percebendo aí, né, na foto, inclusive ele está utilizando uma braçadeira de material isolante, garantindo que os cabeamentos estão o mais próximo possível, né, uns dos outros e, obviamente, abrigados, né, debaixo dos módulos fotovoltaicos, certo? Apenas aí como uma ilustração do que nós já falamos hoje. Bom, conectores MC4. Eu já falei para vocês de conectores MC4. Cheguei a mostrar um conector, pessoal, aqui pela câmera. Já, né? Então, essa parte aqui de conectores eu já falei para vocês. Ou só mostrei a imagenzinha. A imagem não, né? O dispositivo. Já falei? Então, ótimo. Vamos para o próximo tópico, então. Todos esses slides aqui eu já falei com vocês, né, pessoal? Vocês conseguem se lembrar? Já, né? Perfeito, perfeito. Maravilha, então. Eu tinha essa impressão, realmente, que eu tinha adiantado essa parte com vocês. Então, sabendo disso, a gente vai começar a falar agora de manutenção e limpeza. Aliás, vou fazer diferente. Antes da gente começar a parte de manutenção e limpeza dos sistemas fotovoltaicos, que pode tranquilamente ficar para a próxima aula, eu vou adiantar, pessoal, para essa aula, a explanação da planilha de dimensionamento que eu vou passar para vocês. Mostrando essa planilha hoje, eu já posso, inclusive, agora, incluir lá no nosso link de material de aula. Lembra que eu falei para vocês dessa planilha? Né? Através dela, vocês vão poder fazer o dimensionamento, né, de sistemas fotovoltaicos, obtendo aí a quantidade de módulos, número de inversores, potência dos inversores, todas essas questões que são importantes, né, querendo ou não. E aí eu sempre falo para o pessoal que vocês podem utilizar essa planilha que eu vou mostrar para vocês agora como uma base para que vocês tenham material de vocês para elaboração de orçamento, principalmente para quem quiser abrir uma empresa aí no ramo, tá? Então, deixa eu procurar aqui e abrir o arquivo da planilha, que já disponibilizo ela para vocês hoje. Ok. Turma, seguinte, ó. Veja, eu vou explicar a planilha para vocês agora, tá? Vou até fazer um exemplo ilustrativo, tá? Já está feito, na verdade, mas eu só vou explicando para vocês o passo a passo. Mas para aprender a manusear, tem que pegar a planilha e tem que mexer na planilha, tá? É divertido. Quando você pega a manha, dá para fazer análise para vários casos diferentes aí, certo? Para vários níveis de consumo, né, que simulariam aí clientes diferentes. Mas se você não pega a planilha para mexer, não vai ter as dúvidas, né? E aí quando você for fazer isso, daqui a 2, 3 meses, já não vai estar mais comigo aqui nas aulas, não vai ter mais tempo de tirar as dúvidas, tá? Então, o exercício para casa, para a próxima semana, vai ser: peguem essa planilha, tá? Peguem a conta de energia aí de vocês. Todo mundo tem, né, pessoal? Da casa de vocês, baseado no histórico de consumo da conta de vocês. Vocês vão fazer uma simulação para qual seria o sistema fotovoltaico ideal
para vocês instalarem aí, para atender a demanda residencial de vocês, tá? Combinado? Próxima semana, exercício, vou perguntar, tá? Comecei na próxima aula, vou perguntar, de certeza que vocês vão me dizer, professor, não tive tempo, trabalhei pra caramba aí, e aí eu vou dizer, pois é, a hora de tirar a dúvida era agora, e você perdeu a chance. Certo? Ó, a planilha está aí, apresentada para vocês. Já, já, como eu falei, eu vou disponibilizar ela lá no nosso link de material de aula, tá? E aí o lance aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Todos os campos que estiverem em amarelo, tá? Esse campo aqui, esse outro, todos os campos que estão em amarelo, vocês vão precisar inserir alguma informação, tá? Informação essa que vai ser imprescindível para vocês dimensionarem o sistema, certo? Os outros campos que não estão em amarelo e que tem algum valor aqui, ó, apresentado, são campos que vão ser calculados automaticamente pela planilha. Ou seja, vocês não precisarão se preocupar com esses outros campos aqui. À medida que você vai inserindo valores, né, informações nos campos amarelos, esses outros campos aqui vão mudando automaticamente, porque a planilha faz esse cálculo automaticamente, certo? Mas vamos começar pelo começo. Primeira parte da planilha são dados do módulo fotovoltaico nas condições padrão de ensaio, STC. Pergunto para os senhores, onde que eu consigo as informações do módulo fotovoltaico nas condições padrão de ensaio? Não é valendo nota não, tá, Roger? É valendo conhecimento mesmo, certo? E aí, pessoal? Onde é que vocês vão conseguir aí essas informações dos módulos fotovoltaicos para inserir na planilha? Pronto, exatamente. No manual do módulo fotovoltaico. Tivemos ou não tivemos, pessoal, essa aula onde eu mostrei para vocês como abrir o manual do módulo e identificar as informações? Tivemos, né? Maravilha, então. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou até disponibilizar para vocês alguns manuais, também no nosso link de material de aula, porque vocês podem utilizar alguns deles para poder fazer o dimensionamento, tá? Nesse caso aqui, eu escolhi o módulo de 365 watts da Canadian Solar, que é um fabricante, inclusive, muito bom. Já falei sobre ele para vocês, né? Coloco o modelo do módulo aqui em cima, no campo modelo, tá? E esse modelo vai estar lá no manual também. Potência de pico do módulo em watts, watts pico, 365, eu venho aqui, ó, digito na minha planilha, e a eficiência informada no catálogo, né, no manual do fabricante, 15,16, coloquei aqui, tá? 15% é a eficiência informada por esse fabricante. Beleza. Pessoal, aqui do lado, nós temos área do módulo. Esse campo também está em amarelo. A área do módulo, pessoal, que é dada em metros quadrados, eu vou precisar calcular essa área. Só que eu vou calcular essa área a partir das informações de dimensão do módulo, comprimento e largura, que eu também vou encontrar onde? Essas informações? No próprio manual do módulo, tá? Ou seja, essa primeira parte aqui da tabela, né, tanto dos dados do módulo como do cálculo da eficiência, a partir da área, vocês vão encontrar no manual do módulo fotovoltaico que vocês vão utilizar para o dimensionamento. Ok, pessoal? Beleza. Vindo aqui mais para baixo, nós vamos ter uma outra seção, né, que fala para a gente dos dados da localidade. E esses dados aí, que nós vamos precisar inserir na nossa planilha, são os seguintes.
Qual é a cidade? Aracaju, né? Aqui eu fiz esse exemplo para a cidade a qual eu faço parte, né? A qual eu resido. E a energia diária média anual. Alguém saberia me dizer que energia é essa? Alguém se arriscaria aí a dizer? O que é que vocês acham que essa energia diária representa, pessoal? Isso tem a ver com a primeira aula que a gente teve. Será que vocês vão lembrar? Energia de quê? Consumo não. Não é o consumo ainda. É outra energia. Opa! Irradiação. Exatamente. Irradiação. Perfeito, pessoal. Essa informação que nós vamos inserir aqui é a informação dos dados de irradiação do local onde vai ser feita a instalação do sistema. Professor, onde que eu vou conseguir essa informação, pelo amor de Deus? Coloquei para vocês aqui do lado, ó, plataforma Cresesb. Essa plataforma aí, pessoal, que é a plataforma de um centro de referência, né? Enfim, de dados meteorológicos e aspectos afins, é uma base de dados muito utilizada pelos profissionais no processo de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, tá? Só para a gente ter uma noção, vocês estão vendo aí a página da internet? Então, né? Vou mostrar para vocês aí como é que acessam esse Cresesb. Bota no Google. Pessoal, vocês estão vendo aí, né? A página do Google. Beleza. Vamos lá no Google, certo? Coloca aqui, ó, a sigla Cresesb, certo? Dá um Enter. Vai aparecer, ó, esse primeiro link aqui, Centro de Referência para Energia Solar e Eólica. Você vai clicar aqui, ó, Potencial Solar, certo? E ele vai direcionar vocês para essa página, certo? E nessa página, meus queridos alunos, vocês vão precisar tão somente inserir as informações de latitude e longitude da cidade de vocês. Professor, como é que eu vou saber isso? Olha no Google, pô. Da mesma forma que você digitou Cresesb no Google, você digita lá, latitude, sei lá, Porto Alegre, longitude, Porto Alegre, vai aparecer para você. Latitude, longitude, Rio de Janeiro, vai aparecer para vocês, tá? Então, já tem aqui, inclusive, pessoal, ó, as informações da cidade de Aracaju, né? Latitude aproximadamente 11 graus sul e a longitude 37 graus oeste, certo? Certifiquem de colocar aqui, ó, selecionar a opção graus, certo? E não essa de baixo, tá? Selecionem essa daqui de cima que vai ser mais fácil para vocês. E aí eu clico em buscar. Quando eu fizer isso, olha o que vai aparecer aqui embaixo para mim, né? Uma tabelinha com os dados que eu preciso. Irradiação solar diária média. É exatamente a informação que eu preciso para inserir na minha planilha. Aí você pergunta, né, professor, mas eu tenho aí dados para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Qual deles que eu vou pegar? Eu costumo, pessoal, pegar uma média de todos os meses do ano, tá? Da radiação de todos os meses do ano, as médias mensais dos meses do ano. E a média anual, que está indicada para mim aqui, ó, com relação à cidade de Aracaju, é 5,5 kWh por metro quadrado por dia. É exatamente esse valor aqui. Quanta mensagem que está chegando. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pessoal, vocês estão vendo ou não estão vendo? Descongelou a tela de vocês ou está congelada ainda? Não?
Tá, peraí, só um minutinho. Fiquem calmos, tá? Não é o final do mundo, não. A gente resolve isso rapidamente, certo? Vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Fiquei até assustado com a quantidade de mensagens que começou a aparecer aí. E agora, vocês estão vendo? Agora sim? Pronto. Vou explicar de novo. Fiquem tranquilos, certo? Tem muita vida pela frente ainda. Bom, vocês pegaram a parte do... Bom, não vou voltar do começo, né? Via das dúvidas, vou voltar aqui do começo, certo? Digitei aqui, pessoal, ó, Cresesb no Google, cliquei aqui, potencial solar, vai aparecer essa página, venho aqui embaixo, coloco a latitude da cidade, certo? Coloquei aqui da minha cidade, Aracaju, vocês vão colocar da cidade de vocês, a longitude também, certo? Seleciono a opção de graus, já está selecionada, e clico aqui em buscar. Fazendo isso, vai aparecer essa tabelinha, que era a tabelinha que eu estava falando sobre quando vocês começaram a pontuar que não estava aparecendo aí a imagem. Essa tabela vai apresentar os dados de irradiação solar diária média. É o que eu preciso para inserir na minha planilha, tá? Para a cidade de Aracaju, existem dados aqui, pessoal, de janeiro, fevereiro, março, todos os meses do ano, tá? Cada mês com a sua média, aí que foi medida pela estação meteorológica que é linkada com esse site aqui. Então, a minha dica é que vocês não peguem, não escolham um ou outro mês, e sim peguem a média. Está aqui, ó, já calculado para vocês. 5,5 kWh por metro quadrado por dia. É esse valor que vocês vão inserir na planilha, tá? É essa média da irradiação solar do local que vocês vão inserir na planilha. Só chamo a atenção de vocês para uma coisa. Na planilha não está em quilowatt-hora, não. Vocês vão ver lá na planilha que está em watt-hora, certo? Então, esse 5,5 aqui, na verdade, pessoal, é 5.500 watt-hora. Quando eu for jogar na planilha, eu preciso fazer essa conversãozinha. Estejam atentos a isso, tá? Então, vou interromper o compartilhamento, voltar lá para a planilha, certo? E está aqui, ó, 5.500. Beleza? Pronto. Dados do inversor. Modelo do inversor, botei aqui modelo genérico, né? Não selecionei uma marca ainda. A potência nominal do inversor, que vocês vão colocar aqui, né? É uma potência que vocês ainda não sabem se é a melhor escolha de inversor ainda, né? Vocês só vão saber se essa escolha foi boa quando vocês virem aqui embaixo, pessoal, ó, a potência que a planilha calcular, ideal de inversores, e o número de inversores que ela vai calcular a partir da potência que você informou. Vamos supor que eu tivesse colocado aqui, no lugar de 3.000, um inversor de, sei lá, 1.500 watts. 1.500, pessoal, foi a minha escolha. Potência nominal do inversor. Olha aqui embaixo a quantidade de inversores que a minha planilha calculou. 2 inversores de 1.500. Por que ela calculou 2? Porque a potência necessária de inversores que ela calculou para mim foi 2.920 watts. Então, se eu for utilizar um inversor de 1.500, não é o suficiente para atender a demanda. Então, ela vem e multiplica por 2. Não há necessidade, né? Eu já falei para vocês que utilizar mais de um inversor vai acabar saindo mais caro, certo? Então, eu volto aqui, ó, e boto 3.000. Ele voltou para 1. O número de inversores está próximo da potência necessária. Beleza. Essa eficiência aqui vocês também vão procurar lá no manual do inversor,
tá? 98%. E aí eu fecho os dados do inversor informados. Beleza. Próximo tópico, dimensionamento. Agora sim, vocês vão colocar o consumo do cliente de vocês. Esse consumo que eu botei de 400 kWh, na verdade, foi a média do consumo anual que eu peguei na fatura do meu cliente. Então, vamos imaginar que na fatura tenham os 12 últimos meses do ano, né, os consumos registrados nos 12 últimos meses. Vocês vão fazer uma média desses consumos e coloca aqui, ó, botei 400 kWh. Beleza. Como eu falei para vocês, todos esses campos aqui que não estão em amarelo, eu não preciso preencher. A planilha calcula automaticamente. O que eu preciso colocar nessa parte de dimensionamento, além do consumo, é o fator de dimensionamento dos inversores. Pessoal, esse fator de dimensionamento ele varia entre 80% e 120%. Eu estou usando os 80% aqui, que é um valor razoável, um valor muito utilizado aí pelo pessoal que trabalha com projetos. Então, recomendo que vocês trabalhem com essa margem de 80%, tá? Ok. Percebam o seguinte, a planilha já calcula a energia produzida por módulo, 40 kWh. Vocês sempre me perguntam, né? Professor, quanto que o módulo vai produzir em kWh? Tá? Tá aí, ó, para vocês. Essa aí é uma energia mensal, tá, pessoal? Por mês, o módulo vai produzir 40 kWh. Se você quiser saber por dia, uma média, divide por 30. Quantos módulos eu preciso? 10 módulos. Qual vai ser a área que os módulos vão ocupar no meu telhado? 16 metros quadrados. Qual a potência de pico dos módulos? 3.650 watt-peak. Tudo isso aí a planilha calcula automaticamente, certo? Aqui embaixo, na etapa de custos do projeto, vocês precisam saber o valor da unidade de cada item, né? Eu coloquei aqui módulo, inversor e estrutura de montagem do módulo e o valor da mão de obra mais os outros materiais, né? Esse levantamento aqui, esses valores são valores apenas a título de exemplo, tá? Não quer dizer que no mercado vocês vão encontrar esses custos exatamente. Para essa etapa, não tem jeito, vocês têm que fazer uma pesquisa junto aos fornecedores para saber as cotações e jogar na planilha, certo? Então, bota o valor unitário de cada coisa aqui, calculei R$19.000, né, para o investimento para o meu cliente que vai investir nesse sistema. Aqui ele calcula automaticamente, que é o custo por watt-pico, né, em reais. E nessa outra aba aqui, que vocês vão clicar aqui embaixo, é a aba de retorno do investimento. Essa informação não pode faltar no orçamento que vocês vão passar para o cliente de vocês, né? Garanto que é exatamente o que ele quer saber. Em quanto tempo o meu sistema vai se pagar e eu vou começar a ter lucro efetivamente? Quanto que eu vou parar de pagar o financiamento? Então, para a geração desses dados aqui, de retorno do investimento, as únicas informações que você precisa inserir valor atual do quilowatt-hora. Vocês podem ver essa informação na própria conta de energia também. E a inflação ao ano. Eu coloquei aqui 10%. Vocês podem pesquisar no Google também os valores mais atualizados aí para a inflação para esse ano, tá? E baseado em tudo isso, e baseado nos custos que você colocou aqui, né, do projeto, a planilha vai calcular para vocês, ao longo, né, dos 25 anos, na verdade 30 anos, né, da vida do sistema, quanto que você vai economizar e o mais importante, pessoal, o retorno do investimento. Botei até essa informação aqui para vocês, ó. O retorno do investimento ele vai acontecer quando esse valor aqui ficar positivo. Então, no primeiro ano está negativo,
porque você não pagou o sistema ainda. Segundo ano está negativo, está pagando ainda o sistema. E assim por diante. A partir do 5º ano, que esse valor fica positivo, esse R$ 4.400 aqui é apenas o lucro do cliente. Ele já pagou o sistema e a partir do 4º ano ele vai ter apenas economia, apenas lucro com o sistema. Só para vocês terem uma noção, no 30º ano, tá, da vida útil aí do sistema, no 30º ano, o cliente vai ter economizado R$ 612 mil, na verdade, R$ 612.657,05 de energia. Todo o acumulado da economia que vai ser gerada por esse sistema fotovoltaico vai resultar nesse pequeno grande valor aí, né? Mais de R$500 milhão, pessoal. Isso aí é melhor do que muito fundo de investimento, né? Diga aí se não é. Esse gráfico aqui embaixo, a planilha também vai gerar automaticamente para vocês. É a mesma coisa, as mesmas informações que tem aqui na tabela, mas eu acho que fica visualmente melhor para o cliente de vocês acessarem essa informação, olhando aí para o gráfico da forma que está, né? Então, também é uma característica automática da planilha, tá? Vai gerar automaticamente esse gráfico aí, certo? Queridos, dúvidas sobre a planilha? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Pessoal que colocou que não está entendendo nada, a aula vai ficar gravada, tá? Assiste a aula gravada novamente. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Só um minutinho, pessoal. Ai, ai. Eu ia comentar, certo? Sobre esses comentários aí, mas eu vou evitar. Que hoje eu tô paz e amor com vocês. E esse presente, né? Reforçando aqui com vocês que a planilha é um presente meu, é um bônus, não é uma obrigação minha. Eu quero manter ele. Eu não quero suspender esse presente para vocês, não. Então, a dica, né? Para quem tiver interessado na planilha, assistam a aula novamente, vai ficar gravada, acompanhem a explicação da planilha novamente e, como eu falei para vocês, coloquem em prática, comecem a mexer na planilha, porque as dúvidas só vão surgir quando vocês começarem a mexer nela, tá? A começar a brincar, fazendo simulações, né, para a casa de vocês, para a casa dos parentes e amigos de vocês, né? Pega uma fatura de energia de um amigo, faz a simulação para um sistema que atenderia a demanda dele, e assim vocês vão começar a pegar o jeito aí, né? E utilizar essa planilha, tá? Existe uma porcentagem acima do orçamento? Como assim? Porcentagem acima. Dá para comprar outra casa e também instalar o sistema, é verdade. Professor, vou ter que sair aqui, fica à vontade. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Confesso que não peguei bem a explicação da planilha. Assista novamente, pessoal, a aula, certo? Realmente, a explicação, enfim, para caber aqui na aula, foi um pouquinho mais rápida, né? Não tinha como ser diferente, porque senão eu passaria 3 horas, né, explicando a planilha. Mas assistindo a aula gravada, eu acho que vocês conseguem pegar os macetes da planilha tranquilamente, certo? Assistindo e praticando. Mas se o cliente quiser essa quantidade maior de produção, e na planilha 2, e se o cliente quiser essa quantidade maior de produção, e na planilha indicar 2,
2 inversores, você está perguntando? Não entendi muito bem a pergunta, não. Fiz a minha casa, deu 19.800. Então, deu próximo, né, o valor. Beleza. Eu quero a planilha. Que bom, né? Que bom que alguns de vocês querem, porque às vezes dá vontade de suspender esses presentes aí que eu quero disponibilizar para vocês, tá? Às vezes. Depois passa. Pessoal, alguém ficou com mais alguma dúvida que queira perguntar agora com relação à planilha, com relação à aula, alguma parte do conteúdo que nós ministramos? É fácil conseguir as informações dos módulos inversores? É tranquilo, Luca. Você consegue essas informações colocando no Google também. Por exemplo, se eu quero utilizar um módulo de 400 watts da Canadian não, né, que eu já utilizei como exemplo, da Kyocera, eu boto lá, módulo 400W, né, que seria 400 watts, Kyocera manual. Pronto. Vai aparecer para você no Google algum PDF desse manual e é onde você vai conseguir as informações. O Google, pessoal, vai ser o grande aliado de vocês, tá? A partir de agora. Então, é bem tranquilo conseguir essas informações com toda certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Onde que eu consigo as aulas gravadas? No link do portal da instituição, certo? Se você não tiver esse link, manda uma mensagem no meu WhatsApp que eu envio para você pelo privado, tá? Vai mandar a planilha hoje? Vou mandar agora a planilha. Nesse momento, assim que eu encerrar a aula, eu vou inserir a planilha e os manuais dos módulos e inversores para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para eu comentar com vocês. Indicar 2 inversores. Ah, beleza, entendi agora que você tinha perguntado. Cara, quando eu falei para vocês que um inversor seria uma solução melhor do que 2 inversores, é porque os 2 inversores que a planilha vai te indicar, no final das contas, somando as potências nominais dos dois, vai dar a potência nominal de um único inversor, né? Então, em termos de entrega, né, de energia, de capacidade de geração, não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa. Só que, financeiramente falando, pode ser uma alternativa menos viável para você, tá? Então, tem que botar na balança tudo isso aí. Tanto critério técnico como econômico. Falei algumas vezes sobre isso para vocês e reforço mais uma vez que tem que ser colocado na balança, pessoal. Nesse cálculo, tem a mão de obra? Tem a mão de obra. Nessa parte aqui da planilha, ó, instalação, mão de obra e materiais. Você pode juntar, né, todos os custos, né, envolvendo mão de obra e material e colocar nesse valor aí, nesse tópico não, né, nesse campo da planilha, tá? Deixa eu ver aqui mais os outros comentários. Pessoal, quem tiver... Ó, o Eduardo, gentilmente aí, disponibilizou o link do portal da instituição, então vocês nem precisam mandar mais mensagem para mim, tá? Eu vou até colocar de novo aqui para vocês o link que vocês deverão acessar para assistirem às aulas gravadas, certo? Fico triste não, Guedes. Na verdade, eu fico às vezes, confesso para você. Eu devia estar acostumado também, né, com alguns comentários, porque não é de hoje também que eu dou aula, mas às vezes a gente fica, né? Mas depois passa, pessoal. Eu não vou perder minha noite de sono por causa de alguns comentários, não. Eu foco nos comentários positivos de vocês aí. Com toda certeza. Bom, pessoal, é isso, tá? Fica aí como exercício para vocês, para a próxima aula, que vocês peguem a planilha, pratiquem, né?
Peguem a fatura de energia de vocês, como eu falei, de outras pessoas que vocês conheçam, façam aí as simulações, né, para esses consumos, né, diferentes. Vocês podem inserir também valores aleatórios aí de consumo. E aí vocês trazem as dúvidas no comecinho da próxima aula, semana que vem, que a gente vai trabalhar em cima dessas dúvidas e seguir com o conteúdo que está faltando aí, certo? Vou colocar agora a planilha para vocês, junto com os manuais, lá no link de material de aula. Fiquem atentos, então. Beleza? Forte abraço aí a todos, bom restinho de semana, bom final de semana e até a próxima quarta-feira, né, se Deus permitir. Fiquem com Deus.